Fala pessoal, sejam bem-vindos ao MedEco, o podcast onde os médicos avaliam a anatomia do Homo econômicos. Eu sou o Daniel Heringer. E eu sou o Carlos Bernini. Fala, Dani, o que você vamos falar sobre o que hoje? Carlão, eu estava lendo um livro do Jonathan Howard, onde ele fala sobre alguns erros cognitivos na medicina. E ele estava apresentando o caso da Dona Maria, ela com 45 anos, deu um AVC, e daí o pessoal foi avaliar, viu que tinha uma estenose, né, de 60% da carótida dela. Aí o professor olhou, o chefe da vascular olhou o caso, estava na reunião, falou assim, 45 anos, mulher nova, vamos operar essa mulher aí que vai dar bom, ela vai se beneficiar da cirurgia. Aí o pessoal olhou assim e falou, não, mas o protocolo é 70%, né? Mas um olhou pro outro assim, ninguém falou nada, então, e o chefe falou que é bom, então vamos que vamos. Operou, durante a operação, cara, deu outro AVC, não seguiu o protocolo, deu ruim e ninguém tinha falado nada. Esse é um exemplo, cara, na medicina, assim, que aconteceu. Sei que tem mais estrada, nem eu que não tenho estrada nenhuma, eu tenho que ir na faculdade, mas sei que tem mais estradas. Você já viu isso acontecer também, esse tipo de coisa? Ixi, várias vezes. A gente chegava até quando não concordava, saia correndo e escondia o paciente do chefe, até não conseguir descobrir. Isso acontece direto. Então, a discordância entre aluno e professor acontece direto, mas, de fato, a maioria das vezes, a gente acaba ficando quieto mesmo e obedecendo. E você tem ideia de por que isso acontece? Qual que é a sua ideia a respeito disso? Cara, eu acho que esse é um evento, assim, até que relativamente complexo, mas tem uma coisa que me chama a atenção, que pode explicar isso aí, que é a sabedoria popular. Todo mundo já ouviu da mãe e fala assim, Maria vai com as outras, né? Tipo assim, se todo mundo tá indo, a pessoa acaba indo e tal, mesmo quando a gente fala assim, não, mas eu não sou Maria vai com as outras. Na prática, a gente acaba sendo, ou pelo menos é o que os estudos acabam mostrando. Tem um experimento, cara, que eu acho fantástico, que é um experimento tão simples, mas tão eficiente, que se você tiver alguns amigos, dá até para replicar. O experimento é o seguinte, as pessoas entravam no elevador e dentro desse elevador tinha vários participantes do experimento contratados, né? E tava todo mundo de costas para a porta do elevador. Todo mundo olhando para o fundo do elevador. Um comportamento completamente antinatural, não faz o menor sentido das pessoas fazerem isso, ninguém nunca faz isso. Mas quem entrava no elevador e via todo mundo de costas, ficava de costas também, cara. É tipo assim. Você sabe quem fez uma abordagem muito parecida e me lembra um pouco esses experimentos, porque esses experimentos têm várias variações e tudo. O Silvio Santos, ele botava o pessoal tudo sentado, várias pessoas que estavam lá para serem entrevistados, ou se não, fazer uma classificação, qualquer coisa assim no estilo. Aí tinha todos os competidores lá sentados, tudo. Aí, de repente, e aí o cara que não sabia da história nem nada, chegava lá, pegava, recebia lá o formulário para preencher, e de repente, do nada, tocava uma buzina lá, e os caras levantavam. Aí esse que não sabia de nada ficava olhando, aí levantava junto. É aquela coisa, né? Então, assim, realmente... Se tá todo mundo fazendo, né? Ou se tá todo mundo não fazendo, no caso da discussão clínica, se ninguém falou, eu também não vou falar, né? Tem alguns experimentos, cara, tem um outro do Ash, em 1950, que era o seguinte, a pessoa via uma linha e comparava com o tamanho de outras linhas. Ela falou assim, essa linha nessa carta parece com a letra B da outra carta. Aí beleza, ela falou assim, qual que parece, quais são iguais? A letra B. Aí tudo bem, aí tinha outras 7 pessoas que olhavam a mesma carta e falavam assim, não, o mesmo tamanho, a letra C. Letra C, letra C, letra C, todo mundo falou, letra C. Aí na segunda rodada, perguntava, e aí, você vai continuar com a sua resposta com a letra B? Só 25% das pessoas continuavam falando, não, é a letra B sim. Os outros 75% dos participantes iam junto com a multidão, iam junto com um grande grupo. Às vezes eu não sei qual coisa está acontecendo, às vezes eu sou ignorante, né? Às vezes tem uma regra aí, não quero ficar de fora, e aí as pessoas acabam sendo Maria vai com as outras. Esse efeito, na psicologia, geralmente é chamado de efeito de carruagem. Tipo assim, tem uma coisa que puxa e o resto vai correndo atrás, né? Mas
eu sei que não é só o efeito do grupo. No caso da medicina, tem um efeito também de, sei lá, de confiança, né? Por exemplo, em alguns hospitais, eles enfrentam o problema de que as enfermeiras, os enfermeiros, veem algum problema que está para acontecer com o paciente no cuidado, na administração de algum medicamento, por exemplo. Elas percebem que tem alguma coisa errada, mas não questionam o médico que mandou fazer. Porque, sei lá, tem algum aí efeito de confiança, algum efeito de autoridade, e isso acaba gerando mais desfechos negativos. Hospitais que têm a tendência de gerar mais autonomia, de dar segurança para as pessoas questionarem, os outros membros não médicos da equipe, as pessoas com menos hierarquia, tendem a ser hospitais mais seguros, com menos efeitos adversos. O que você acha desses fenômenos? Eu concordo com você que existe também a questão assim de um outro conflito. Então eu vou pegar esse Maria vai com as outras, mas se a gente jogar, por exemplo, se é só o aluno e o professor, ele não tem outras para seguir, né? Então quando a gente está num universo com menos pessoas, então a enfermeira e o médico, o aluno e o professor, a gente tem uma série de outros tipos de conflitos. Um deles que eu gostaria de destacar, que é um conflito que começou a ser estudado logo após o fim do nazismo, que foi o fenômeno exatamente do quê? Das pessoas normais seguirem fazendo coisas sem questionar absolutamente nada. E aí, coisas terríveis, né? E coisas horrorosas, que é o Holocausto. O Eichmann foi o cara que mais personificou esse exemplo que eu quero dar, que era um cara simplesmente normal. Todo mundo achava que ele era um psicopata, mas na hora que foram fazer realmente o seu julgamento, ele era uma pessoa extremamente normal, só que ele chegou lá e falou assim, gente, eu tava fazendo meu trabalho. Opa, que coisa estranha, né? E aí quando a gente olha as relações entre de menor grau da hierarquia para com os demais hierarquia, eles têm uma coisa que é a confiança. Então o cara confia mais na pessoa hierarquicamente maior, de maior grau, do que nela mesma. Então ela fala assim, poxa, então nesse caso da paciente da Maria, poxa, parece que tem alguma coisa errada, mas eu confio mais no professor do que em mim. Eu confio nele. E essa confiança, esse conflito na confiança, faz com que ele realmente não questione, porque ele deve saber alguma coisa mágica, algum artigo que a gente não viu, e ele deve saber alguma coisa que eu não estou sabendo. Uma segunda outra coisa que acontece nesse momento, que um grupo de Queensland acabou de mostrar um efeito sobre esse tipo de relação, é o seguinte: os alunos também se identificam com o médico, então ele vai se identificar com o seu professor. Então ele quer ser igual ao professor. Então, como ele se identifica com o professor, a chance dele escolher a resposta que é mais favorável ao que o professor quer fazer é maior do que, por exemplo, se ele se identificasse com a paciente. Então, se a gente pegasse essa mesma situação, só que o aluno tivesse uma estenose de carótida também, talvez ele se identificasse com o cara da carótida e falasse assim, não é para fazer não é não, porque ele se identificou mais com o paciente. Então é interessante essas relações que acontecem de confiança e identificação no momento de você realmente se impor ou concordar com uma atitude que nem sempre é tão correta ou até mesmo o melhor a ser feito. E você, Dani? Um experimento que ilustra isso aí que você falou, fiquei lembrando do experimento de Milgram, né? É aquele experimento famoso, acho que quem está ouvindo provavelmente vai lembrar. Um experimento que as pessoas eram chamadas para um experimento e falavam assim, você vai dar umas perguntas para a pessoa responder e quando ela errar, você tem que dar um choque nela. Aí a pessoa que estaria levando os choques era um ator, né, que fazia parte do experimento, ou seja, ele não levava choque de verdade, mas a pessoa que estava aplicando os choques acreditava. E aí ela ia aplicando os choques, toda vez o ator gritava, reclamava, ei, tá doendo, não sei o quê, pedia para parar, e a pessoa falava assim, nossa, mas ele tá sofrendo ali, eu posso parar?
Aí a pessoa que estava conduzindo o experimento falava assim, não, tem que continuar. Isso aqui é um experimento, tem que continuar fazendo, tem que continuar fazendo. E grande parte das pessoas ia até, assim, a dose máxima do choque, mesmo sabendo que aquilo estava causando sofrimento, sabendo isso, porque elas estavam simplesmente obedecendo, fazendo o trabalho. Ah, eu estou fazendo porque tem que fazer, né? Isso, cara, é muito preocupante como o comportamento da gente ele é suscetível ao ambiente, às pessoas que estão ao nosso redor, às sugestões. Tem até aquele experimento de Stanford, né? Que ele pegou os alunos e dividiu. Uns ele chamou que seriam os guardas, outros seriam os prisioneiros. Isso numa divisão aleatória, não tinha ninguém que tinha uma característica para ser guarda, outra característica para ser prisioneiro, não. E daí ele emulou uma prisão dentro de um prédio lá de Stanford. E, cara, em poucos dias, os alunos estavam fazendo comportamentos bizarros. Os guardas maltratando os prisioneiros estavam apáticos, acatando tudo que estava falando, sendo que eles eram pessoas iguais, só num ambiente que emulava uma coisa diferente, assim, uma coisa mais de hierarquia. Então, o experimento teve que ser cancelado, né? Inclusive, tipo, alguém chegou lá e falou, cara, mas isso é um absurdo, não era para isso estar acontecendo, completamente antiético. Teve que parar o experimento. Mas isso são coisas para demonstrar como o comportamento é fácil de ser relativamente assim, manipulado pelo ambiente. É fácil das coisas escorregarem, mesmo sabendo que é certo. Cara, com certeza os estudantes de Stanford sabiam que aquilo não fazia sentido. Mas o ambiente modulou. Não, e perfeita essa colocação, e uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção no estudo do Milgram é que as pessoas no final dos estudos falaram assim, e aí, você fez o bem, você fez o mal? Pô, você deu choque no outro. Tudo bem, gente, pelo amor de Deus, não tinha choque. O ator, ele recebia um sinal luminoso na tela, ele simulava que ele estava recebendo choque, tá, gente, pelo amor de Deus. Mas o outro... E quem dava o choque, que era a pessoa que não estava sabendo do experimento, ele no final do experimento falou assim, não, mas eu fiz o bem. O professor me falou que eu fiz o bem para a ciência, então se eu fiz o bem para a ciência, se eu fiz bem para ele, eu fiz o bem. E isso que é o mais louco. Então realmente as pessoas podem ser levadas a fazer o mal e no final achar ainda que fez o bem. Então, e de tudo isso, o que eu gostaria de dizer para vocês é, fiquem atentos para saber se realmente você está fazendo bem, ou você pode estar caindo numa arapuca como essa. Pois é, né? A saúde é um ambiente que permite muito isso. Exames invasivos que não precisava, mas porque todo mundo faz, ou o professor sugeriu. Remédios que todo mundo faz. Ou que estão falando para fazer. Remédios por aí, né? Que o pessoal está falando para fazer, que não necessariamente vão fazer. E vamos trazer aqui uma lembrança. É o que tem para fazer. Mas por muito tempo, o que tinha para fazer era sangria. Era tirar sangue de paciente. O que não faz o menor sentido. E as pessoas ainda assim fizeram. Porque era o que todo mundo fazia. Então, eu acho que é muito fácil na saúde a gente cair nesse tipo de armadilha e tem que ficar muito ligado, se questionar mesmo, pensar quais atitudes a gente, como profissional de saúde, está fazendo. Por que é o que tem que fazer? Porque é o certo, porque vai gerar valor para o paciente? Ou o que a gente está fazendo? Porque sempre foi assim, porque falaram para fazer, porque todo mundo está fazendo. Sim, exatamente. E para isso, eu crio em mim, Dani, aí, se você quiser uma dica, eu tenho um trigger mental que é o trigger do primo non nocere. Isso é a coisa mais básica da medicina, mas tente sempre lembrar que a primeira coisa que você não deve fazer é machucar o próximo. Então, se você tiver um momento que você achar que você pode machucar alguém, não faça. Espera um pouquinho, reflita. Isso já ajuda bastante. Muito obrigado pelo papo, Dani. Sabedoria dos antigos. Exatamente. Muito obrigado pelo papo, foi muito legal estar aqui com você e espero que toda a nossa audiência goste também desse novo podcast.
Beleza, Carlão. Ó, se você ouviu a gente até agora, curtiu, se inscreve no canal, deixa um like, manda um comentário, fala assim, pô, curti esse tema, me lembrou de tal história, e comenta aqui qual o tema que você quer que a gente discute no próximo, que a gente vai conversar com vocês. É isso aí, um forte abraço. Um abração, tudo de bom.